Boa tarde, este é o meu sinal. Eu sou Humberto, como a Ana já explicou sobre a minha família, sobre as gerações de surdos da minha família que conviveram aqui na instituição. E também agora eu sou professor aqui na instituição e tenho feito pesquisas, estudado essa temática do protagonismo do surdo. Eu quero agradecer à comissão organizadora desse simpósio por ter me feito esse convite, porque eu acho muito importante falarmos sobre o protagonismo, não o protagonismo de uma só pessoa, mas o protagonismo dos surdos como um todo. Pensar em questões de protagonista é um termo meio que recente. Recente na nossa área, mas se a gente for pensar em termos mais gerais, em questões de novela, de TV, por exemplo, quando um diretor de um filme está organizando o roteiro e seleciona os atores que vão participar desse processo, atores e atrizes que vão estar atuando naquele curta ou naquele filme, são várias pessoas e vários profissionais das mais diferentes personalidades e perfis. Mas a gente sempre escolhe dois que são aqueles que mais nos chamam a atenção, dentro do filme, por exemplo, que vão ter o enredo da história como protagonista, né, como principais. Então, esse termo já é usado em outros espaços. Obrigado. Eu estava olhando para trás, não precisa, tem aqui no telão. Então, pensando também em movimentos sociais, tem as questões dos protagonismos das minorias que lutam por seus direitos e que fazem movimentos sociais, bem como também os jovens, os índios, negros, a comunidade LGBT, a comunidade feminista, esses grupos que se organizam, grupos juvenis, que se organizam para buscar os seus direitos, eles estão se representando, buscando sua representatividade, em prol de buscar os seus direitos. É um protagonismo. Mas é só isso? É sozinho que se faz? Não, isso é feito em coletivo. É um movimento social para que isso possa ganhar visibilidade. De forma geral, como está no primeiro tópico, a gente já deu uma explanada. Agora, em segundo momento, focando na educação de surdos, aqui no INES, historicamente, nós vemos que os surdos, de uma forma geral, estão em inclusão. E o primeiro surdo que começou a trabalhar de uma forma geral eram instrutores de Libras, porque não tinha professor surdo. Então, esse sujeito surdo não tinha protagonismo. Quando surgiu o instrutor surdo, nós podemos começar a ver esse papel sendo assumido, esse protagonismo que o surdo está começando de vislumbrar. E, nessa época, não tinham letras libras, por exemplo, não tinha cursos dos mais variados, onde se valorizava o sujeito surdo, onde o surdo pudesse se formar, onde ele poderia ser um professor. Então, quando surgiu esses professores surdos, esses sujeitos, é um movimento protagonista da comunidade surda. Isso a gente vem vendo ao longo do tempo. Mas, pensando no surdo cego, o surdo, de uma forma geral, já está ganhando sua visibilidade, já está sendo visto. Tem professor surdos dando aula de Libras por aí, e outros profissionais. Mas e o surdo cego? O surdo cego também pode ser professor. O surdo começa a ir em palestras, ministrar cursos. E o surdo cego? O surdo cego também pode estudar, se formar. Ele pode ser um sujeito também protagonista da sua questão e ganhar visibilidade.
Esses são processos que a gente precisa ir ganhando ao longo do tempo. É uma identidade que está começando a ser vista agora. Ele tem experiência, tem uma experiência visual muito peculiar dele, a experiência de surdo, mas surdo com outro comprometimento. Então, ele tem, sim, surdo-cego, conhecimento, e ele pode falar. Tem também o surdo negro, o surdo indígena. A comunidade indígena, um tempo atrás, não tinha acesso a conhecimentos acadêmicos e começaram a ganhar isso no meio acadêmico, né? E começaram, depois disso, a ensinar nos mais variados espaços. Por quê? Porque ele via que os outros sujeitos tinham esse espaço, tinham esse direito. Então, enquanto sujeito protagonista da sua categoria, eu também quero ganhar esse direito, garantir esse direito. Mas o que é protagonismo? É representar aquela equipe. Eu sozinho não levo ninguém. Eu não sou ninguém sozinho, mas eu represento uma equipe, um grupo. Pensando na história da educação de surdos, aqui no INES, os professores ouvintes lecionavam na educação básica e nós não tínhamos professores surdos. Mas tinha surdos ensinando num outro momento, num momento profissionalizante. Lembra das oficinas que tinham na instituição? Na gráfica, de pintura, de costura, vários outros profissionalismos que tinha aqui. Então, tinha professores surdos, sim. Nós vamos ver que tem várias fotos registrando. Eu trouxe 3, aqueles 3 surdos ali. O primeiro é o Sebastião. Esse é o nome dele. Ele foi aluno aqui do Instituto e depois se tornou um professor que ensinava essa profissão. Se eu não me engano, era de eletrônica, mexendo em televisões, eletricista. Ele foi professor aqui da instituição. O segundo é o José, que ensinava na gráfica. E o terceiro é o Ângelo. Ele ensinava pintura, carpintaria, artes, escultura. Tem outros também, eu só trouxe esses 3 para mostrar para vocês que no INES teve professores surdos no profissionalismo, no questão profissional, não no ensino regular. Mas isso para resgatar a importância do protagonismo. Esses surdos foram os iniciantes nesse processo. E tudo isso nos leva a refletir a história da educação de surdos, no processo histórico. No início, começou como instrutores, ensinando somente segunda língua. O surdo, ele ensinava para o público de ouvintes aprender Libras. Isso quando iniciou esse processo protagonista. Como primeira língua, o surdo não fazia isso, dentro do processo formal de escolaridade, só como segunda língua. Aí, no segundo momento, começou-se a instituir os cursos de letras libras, onde os professores surdos começaram a poder lecionar como primeira língua e como segunda língua, usando a literatura surda, ensinando dentro do meio profissional. Depois, num terceiro momento, os professores surdos passaram a se formar em pedagogia. Antes era letras libras, né? E aí depois nós conseguimos garantir
os surdos se formando no curso de pedagogia para lecionar na escolaridade regular. E aí, num quarto momento, a gente começou a se falar sobre a questão da pedagogia bilíngue, onde tem muitos alunos aqui no INES que se formam nesse curso. É o ensino de L1 e de L2. A pedagogia bilíngue é para ensinar L1. Mas e os outros alunos? Eles precisam da L2. O ensino se dá por meio da língua de sinais. Posso ler? Perlim e Rezende publicaram, eu trouxe aquela citaçãozinha ali para vocês. O pós-moderno enfatiza aos surdos aspectos da sua visão como políticas de representação cultural, língua de sinais, história, cultura, identidade, posições de poder e toda uma gama de artefatos culturais que se sobressaem entre os alunos nas escolas que adotam a didática cultural. Então, as escolas onde esses surdos estão trabalham com a questão da didática cultural. Eu fico pensando, como assim? O surdo é um modelo linguístico? Sim. Mas e a didática cultural? É outra coisa. A didática é importante no processo de ensinagem. E eu vou explicar isso para vocês nos próximos slides. Ok? Pegando uma gama histórica e relembrando nossa história enquanto sujeitos surdos, o surdo ensina, tem capacidade de ensinar para os ouvintes, para os surdos, da mesma forma que o ouvinte tem capacidade de ensinar. Então, essas duas vertentes não podem estar separadas, elas precisam ser compreendidas de forma juntas. O importante é uma estratégia. Por quê? Veja bem, o surdo, na hora de ensinar, tem as questões culturais. E a cultura é influente no momento de ensinar. E, muitas das vezes, as pessoas não entendem isso quando vão ensinar para um surdo, que tem aspectos culturais que envolvem o processo. Então, essa é uma luta que os surdos vêm desde muito tempo buscando. Por exemplo, os ouvintes costumam ver televisão e tem o som ali e assistem os programas. E o surdo? Só ganhou uma legenda porque brigou. E agora a gente está brigando pela janela de Libras. É o direito desse sujeito. O mesmo acontece no processo educacional. É direito dele. A sala de aula precisa de práticas culturais. E essas práticas são fundamentais para o processo de aprendizagem e para a didática, para a ação pedagógica do professor. Passando por surdos na educação, e eles possam contextualizar e passando uma informação de um para o outro. Importante é que se abra essa oportunidade para o surdo ensinar, mas é importante os métodos, né? Primeiro, seria o sujeito conhecer o ser surdo, ele se vê essa sua identidade, tem que ser passado isso. O B, identidade, subjetividade. É importante isso na língua de sinais, né? Ele ter uma proficiência na língua. D, importante
O quê? Transmitir valores culturais. E o E é o profissionalismo, da interculturalidade, né? Isso que seria mais importante, ele conhecer e poder estar ensinando. Se ele não tiver interculturalidade, como é que ele vai poder dialogar? Então, ele precisa conhecer e entender sobre isso. Então, esse artigo é da Perlin e Rezende. Então, falando um pouquinho do passado, falando dos professores profissionalizantes, né, na área de profissão, no século XXI, agora na atualidade. Então, o professor assume esse protagonismo da área acadêmica, né? Ele vem o Letras Libras, né? E o Letras Libras vem no contexto do ensino básico, né? Do segmento 2 do ensino médio. E também no ensino médio. E a pedagogia bilíngue, em relação à educação infantil e ensino fundamental do segmento 1, do 1º ao 5º ano, né? E aí já sai da área acadêmica para ensino nas escolas. Então, uma reflexão, uma pergunta que eu faço para vocês. O professor surdo sempre dá aula de Libras? É só isso? É só essa disciplina do professor surdo? E aí, pega o professor surdo para dar aula de Libras. O que vocês acham? Mas já existem professores já licenciados e formados em diversos cursos, né, da graduação, como matemática, educação física, em várias disciplinas. E por que eles são formados? Por que eles não podem dar aula? Porque eles só são usados para dar aula de Libras, né? Então, já um grande número de professores formados. E essa questão da interculturalidade, da identidade surda, para estar ensinando. A língua de sinais é só para você ensinar Libras. Não, você pode estar fazendo estudo, dando a aula. E o que vocês pensam? O professor surdo pode dar aula de língua portuguesa? Sim, o professor pode estar ensinando como L2, né? E algumas professoras têm a formação de proficiência. Ana Regina, você é formada em língua portuguesa, proficiente? Então, ela pode ensinar português. O surdo não pode. Célis, sou proficiência de língua portuguesa. Ela é formada, ela pode estar ensinando. É só surdo. Surdo vai ensinar Libras. Não, o surdo pode estar ensinando várias disciplinas. É difícil para mim fazer as adaptações aqui para a tradução. Então, é importante que o professor surdo ele assuma o protagonismo, ele assuma essa área, mas não é excluir os ouvintes, deixar eles de fora. Também precisamos enfatizar, né? Não deixando o ouvinte. Agora, o ouvinte é importante ele ter o conhecimento da questão da interculturalidade. Se ele troca, tem esse conhecimento, podemos caminhar junto na educação. A gente não pode estar um atrás, outro à frente, divergindo, né? A gente não está excluindo o ouvinte, dizendo que ele não pode, mas ele precisa ter uma fluência, né? E aí, beleza, a gente pode trabalhar junto e caminhar. Também é respeitar a cultura do surdo, né? A língua de sinais, ela precisa ser respeitada também. 2011, publicado por Perlin e Rezende. Então, trouxe isso já uma situação colocada em 2011 que a gente tem que colocar em prática nos dias atuais. Então, o professor surdo, ele
tem a questão do ensino e aprendizagem, tem a identificação cultural, a identidade, um olhar de alteridade, né, ter essa troca. Precisa ter também a representatividade, porque isso é importante. E aí, no caso que eu vou estar ensinando só gramática, mas eu preciso passar informações da comunidade também para todo esse ambiente. A didática cultural do surdo também é importante. Narrativas e temas culturais. Eu só vou falar de um tema simples, não, eu tenho que trazer coisas da cultura. E também o currículo, né? E só ensinar Libras. Então, qualquer disciplina pode ser ensinada, né? É a língua na escrita de sinais. A didática formula novas teorias e novos pensamentos a respeito das coisas. O sujeito surdo, eu como surdo, ensinando, tenho que formular... Espera aí que o microfone deu uns probleminhas. No processo de ensinagem, a gente tem que quebrar transgressões. Porque esses paradigmas, essa forma tradicional de ensinagem, atrapalha. Então, essas novas ideias, essa didática cultural, muda o perfil e esse trabalho tradicional. Essa didática traz essa diferença. O professor surdo não joga fora tudo que já foi construído. Ele é o sujeito que vai estar ali agregando nesse processo de aprendizagem e de compreensão. Compreensão da cultura, de conhecimentos de uma forma geral, e vai propiciar desenvolvimento para esses alunos surdos. Eu, enquanto sujeito surdo, posso ser protagonista, posso estimular os meus alunos, independente de precisar de um ouvinte para isso. A gente, costumeiramente, acusa a comunidade surda ao longo dos anos, e esse trabalho da Perlin e Rezende, de 2011, denuncia isso. Não é uma questão ideológica, essa separação, segregar. A gente, costumeiramente, diz que os surdos querem se separar dos ouvintes, querem formar guetos, né? E se isolar. Não é isso, na verdade. O que nós queremos é que essa cultura seja respeitada e que essa didática cultural possa estar no meio do processo de aprendizagem. Esses muitos problemas que a gente vem, ao longo dos anos, encontrando, queremos finalizar com eles. Não queremos que essa ideia de segregação ou de separação permaneça. A ideia, na verdade, é que a cultura surda seja respeitada e esteja agregada no processo de aprendizagem. Essa forma de ensinagem significa o quê? É um complemento de todo o processo. Deixa eu tentar exemplificar para vocês. Por exemplo, a historinha dos Três Porquinhos.
Eles estavam andando, e aí o lobo ouviu e chegou até a casa de um dos porquinhos. Só que aí os surdos ficam pensando, eles estavam tocando, ouviu, bateu a porta. Isso não tem a ver com a cultura surda, o surdo não escuta. Então, onde fica a autoestima do surdo nessa história? Se a gente mudasse o processo, em vez de ser cantando alguma coisa ou tocando alguma coisa, fosse os três surdos porquinhos que estavam caminhando e conversando em língua de sinais, e aí o lobo apareceu na janela, algo nesse sentido que acoplasse a ideia da cultura surda, que o sopro do lobo fosse adaptado para ideias da cultura surda, isso teria mais sentido, porque essa história não faz muito sentido. E aí eu já fiz essa história com os alunos, eles ficam olhando assim para mim como, que bobeira, soprar não adianta nada, mas se fosse uma sinalização mais forte, mais empenhada, poderia substituir esse sopro do lobo tentando destruir a casa do porquinho. Esses artefatos da cultura surda, é importante estar nas histórias e no processo de aprendizagem, e que causa total diferença no processo. Não sei se alguns de vocês conhecem, mas aquele é o surdo da presidente da Associação dos Estados Unidos. A estátua de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos. E quem fez essa escultura foi um surdo, sabiam? Estavam em busca de uma pessoa que fizesse essa escultura dele e ninguém conseguia achar, até que procuraram na escola de Gallaudet. E lá tinha um surdo que fazia esculturas. Então, e ele foi convidado a fazer a escultura do presidente. Reparem as mãos na escultura. É o nome dele, Abraham Lincoln, A e L, as iniciais do nome dele. Tem a fonte, para quem quiser se aprofundar e ver que realmente é verídico isso, está ali. E então, nesse período, encontraram esse surdo para fazer a escultura dele, e ele se sentiu super lisonjeado. É a valorização do surdo nesse momento. Então, o surdo só pode ensinar? Não. Tem uma série de coisas que estão envolvidas nesse processo cultural do surdo que pode valorizar a cultura, que pode valorizar a autoestima dele. A questão do perfil do docente pesquisador surdo. A proposta é que se traga um grupo de pessoas que possam lutar que possam pesquisar, profissionais da área, que aí você incentiva a autoestima. Né? Foi o que eu falei antes, da historinha dos três porquinhos, do surdo que fez a escultura. Então, são situações que vão incentivando. Então, é necessário que se use a estratégia em cima do tema. E aí eu vou incluindo, eu vou desenvolvendo, né? Várias disciplinas, atividades. Isso aconteceu no passado e a gente tem que aproveitar para usar essas estratégias para ser desenvolvido no ensino. Estou colocando a minha experiência, né, da minha pesquisa. Eu já trabalhei com professores surdos, muitos ouvintes, desculpa,
né? A gente trabalhou na área de pedagogia, docência, e eu sempre tive uma troca, e eles sempre me chamaram, eu sempre estive aberto para diálogos, passar informação, e algumas pessoas têm receio de me procurar, se eu vou brigar. Eu não posso ser assim, eu preciso ser aberto, porque eu estou preocupado com o aluno. Então, o professor vem, a gente troca, conversa, e aí passa mais informação importante, que é o ensino para o aluno surdo. Eu não posso ficar só focado entre eu e ele, eu preciso também respeitar as outras disciplinas, os outros profissionais. Então, a gente troca, né, a gente prepara o currículo, visando principalmente o aluno surdo, porque ele que é o mais importante. Né? A gente está aberto, alguns profissionais aqui já me conhecem, a gente sempre troca experiências. Eu vou passar mais uma informação na disciplina de português, né? Um exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Televisão. Eu preciso incentivar para as pessoas fazerem leitura, professor de português, as palavras, né? Que tem que ser bilíngue, por exemplo, o nome. Então, o professor ele vai chamar qual o nome desse sinal? Faz a datilologia, o surdo. T, E, L, L, ok. Então, estou incentivando. Eu não estou dando a palavra para ele, para que ele possa raciocinar, né, e ele pensar, peraí, eu estou em dúvida. F? Não. V? É V. Isso, alguns professores fazem aqui na televisão. Qual a palavra? TL. Não, está errado, não pode. Ele já vai, a autoestima dele já vai abaixando quando você vai dando essa negação. Você tem que se identificar, tem que ser diferente. Aí você tem a dúvida e não é, mas vai incentivando, né? Porque se você for já dando a negação do não para ele, parece que ele já vai se perder, já não vai ter intenção. E aí você vai incentivando. O segundo modelo é a matemática, né? Já fiz vários trabalhos aqui no INES. A matemática, uma situação... 2 mais 2 igual a 4, certo? Quantidade. 1, 2, 3, 4... Configurações, né? 1, 2, 3 são diferentes. Número cardinal de 1, 2, 3, 4 é diferente, né? Tem o número cardinal. Por exemplo, eu ensinando o número da camisa, número 2, número 2 estampado, o número 3 na porta, número do telefone. O meu número, 9, 2, 3, 6, e aí eu vou passando esses números. Mas aí quantidade, né? 3 canetas, televisão, 3 televisões, e aí a gente vai ensinando isso. Mas aí estava tendo uma confusão de entendimento, era simples, a gente tinha que passar para eles que era muito importante. Dentro da língua de sinais, a gramática. Podia fazer de qualquer jeito? Não, a gente tinha que estar incentivando para que eles pudessem dar resposta. Né? O professor de matemática dava atividades, né, para os alunos. E eu desenhava à mão. A gente fazia uma atividade, qual eles pintavam à mão e colocava. E a gente pedia para que eles contassem. Eles não, 1, 2, 3, e usar os sinais. E aí você, em vez de usar os dedos, você usa o sinal para fazer a identificação dos números. E aí a gente precisou mudar essa didática usando a língua de sinais, para que a gente pudesse caminhar junto, que os alunos aprendem de forma... A língua dele é Libras, então a gente aproveitou esse momento com os professores de matemática para mudar essa didática. Né? O outro exemplo foi com literatura, na aula de literatura. E tem a literatura surda, né? E a literatura que tem a língua portuguesa, que tem que ser feita a leitura. E aí a leitura surda é em língua de sinais.
e eu vou tirar a língua de sinais e vou ficar só com o texto escrito, então a gente precisa também trabalhar junto com a literatura surda, junto com o texto escrito. E isso a gente fica mais aberto, troca essas informações com o professor da casa. E, nesse momento, eu estou assumindo um protagonismo. Eu estou incentivando meus colegas profissionais a trabalhar. Não, já estou terminando. Então, não basta, né, só ensinar. É fundamental pesquisar sempre, né? O professor é sempre um pesquisador. Isso é muito importante. Não pode parar. O tema, essa frase que eu deixo, que a gente precisa estar trocando informações, pesquisando, tá ok? Ficou claro para vocês? Muito obrigado.